Olá, estamos no Totalks com uma pessoa encantadora, maravilhosa, a Liege Galtério, com T. Eu chamei ela de Galdério, mas não é Galtério. É uma pessoa muito legal, educadora física, é fundadora também da Fundação Se Mexe TX. Ela vai explicar para nós o que significa o Se Mexe TX e é bicampeã também mundial de 100 metros rasos. Liege, é um prazer te conhecer, maravilhosa. Conta para nós toda essa tua história, como eu falei, né? Conta toda a tua história em alguns minutos. Obrigada, Silvia, pelo convite de estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha história, falando sobre um tema que é tão importante para a nossa sociedade. Realmente, no ano de 2003, eu tive um diagnóstico de fibrose pulmonar, que é uma doença progressiva, na minha época não tinha tratamento, e naquela data, né, daquele momento, eu fiquei sabendo pela minha médica que só um transplante podia resolver a minha situação, né? Eu era muito ativa, sempre fui, né, me exercitei desde os 5 anos, nunca parei de me exercitar. E então eu, tendo aquele diagnóstico, como eu não tinha os sintomas clássicos dessa doença, que é assim, ó, cansaço aos mínimos esforços, fadiga extrema, eu fui levando a minha vida, né, trabalhando, estudando. Eu tenho outras formações, que é fonoaudiologia e biologia, na época eu trabalhava nessas áreas. Até que uns 6, 7 anos depois do diagnóstico, eu comecei a sentir falta de ar para subir escada, para correr. E aí, então, né, começou a cair a ficha de que, olha, tá chegando a hora. E ela me orientou que eu fizesse um vínculo com algum hospital transplantador, e eu procurei a Santa Casa. Comecei a ser avaliada lá, e 8 anos depois do diagnóstico, aí sim, eu comecei a sentir falta de ar para quase tudo. Para tomar banho, para escovar os dentes, para caminhar. Precisei começar a usar oxigênio, então 24 horas, eu adquiri um concentrador portátil, porque nessa época eu estava finalizando meu curso de educação física. Então eu ia com meu concentrador para a faculdade, eu queria muito me formar e realizar esse sonho, né. Eu consegui me formar em julho de 2011, e 2 meses depois da minha formatura, eu recebi a tão sonhada ligação que toda pessoa que está em lista espera, de que tinha chegado um órgão para mim. Então, no dia 29 de setembro de 2011, eu posso dizer que eu renasci, né, eu ganhei essa segunda chance de viver, porque realmente eu estava quase indo para um outro plano, né, como as pessoas costumam dizer. Mas eu tive uma recuperação excelente, sabe, eu fiquei um dia e pouco na UTI, quando às vezes as pessoas ficam 1 semana, 10 dias. 3 meses depois do transplante eu já estava trabalhando, já estava de volta aos meus treinos, né, com esse meu único pulmão que eu tenho hoje funcionando. E eu descobri os Jogos Mundiais para Transplantados, né, já estava indo para a 20ª edição no ano de 2015 e eu nunca tinha ouvido falar desses jogos, né. Obviamente a gente conhece as Olimpíadas, as Paralimpíadas, mas Jogos Mundiais para Transplantados, eu falei: "Meu Deus, o que que é isso?", né. E achei que tinha tudo a ver comigo e vi ali também uma oportunidade de divulgar a causa, e de divulgar o quanto de saúde uma pessoa pode ter depois do transplante. Porque muitas pessoas, elas veem ainda o transplantado como uma pessoa muito debilitada, que vai estar sempre internando, vai estar sempre doente em função dos imunossupressores. Nós somos imunossuprimidos, a nossa saúde não é a mesma de uma pessoa não transplantada, realmente. Mas se a gente tiver todos os cuidados, a gente pode ter uma qualidade de vida plena. E era isso que eu queria mostrar, que uma pessoa transplantada pode fazer esporte, pode competir. Então, no ano de 2015, na cidade de Mar del Plata, na Argentina, eu fui a primeira mulher brasileira a ir compor uma delegação, né, do nosso país, e me preparei para essa prova, procurei um treinador, né, fui ali no meu clube, que eu treino na Sojipa, e comecei então despretensiosamente, né, os meus treinos para os 100 metros rasos. Durante esse percurso eu descobri então meu câncer de mama, né,
Resolvi que iria operar depois da minha competição, e assim o fiz, né. Então fui para a Argentina, estava bem nervosa, porque era a minha primeira Imagina, competição. né? Eu vi ali as minhas adversárias de países que já têm tradição em competições para transplantados, e o Brasil ainda está engatinhando nesse sentido, né, mas me posicionei ali no meu bloco de partida e falei: "Vamos com tudo", né. Então, dado o sinal da largada, eu saí correndo que nem que nem louca, assim, com todas as minhas forças. E o engraçado é que, assim, faltando uns 20 metros para terminar a prova, eu não enxergava ninguém pela minha visão periférica, né. E eu pensava: "Meu Deus, não pode ser", né. E realmente eu cruzei a linha de chegada em primeiro lugar, e essa medalha de ouro, né, que foi a primeira medalha feminina do Brasil, hoje eu doei para Santa Casa como um sinal de gratidão, né, por todos os envolvidos, a equipe médica, a família doadora, as pessoas que trabalham, né, com a adoção de órgãos. Então a medalha está lá, e a partir de então começou a minha vida de atleta transplantada, né, para mostrar para as pessoas, que às vezes a limitação está na nossa cabeça, Hum. né, que a gente pensa que não pode, que não vai conseguir, eh, então eu vivo com esse pulmão só, e ele me dá fôlego literalmente para essa minha vida, e eu pude participar depois da Argentina de mais 3 mundiais. E no mundial seguinte, que foi em Málaga, na Espanha, eu consegui a segunda medalha de ouro. Então eu fui bicampeã Puxa mundial nos vida. 100 metros rasos. E daí não parei mais, né. Esse ano, em agosto, tem o próximo mundial na Alemanha, em Dresden. Então já estou começando a me preparar, né, a treinar de novo. Eh Desejo que traga a terceira. Ai, tomara, vou me esforçar para isso, né. Eu, tive o ano passado, não, ano retrasado, uma cirurgia no joelho, né. Não, foi ano passado mesmo. Então, assim, vai ser minha primeira competição pós-cirurgia, vamos ver como é que ele se comporta. Mas é isso, eu costumo dizer que, o propósito dos Jogos Mundiais, eh, é esse, o de celebrar a vida, né. Porque a nossa medalha já veio muito antes, que é o nosso transplante, né, Uhum. que é poder renascer. E participam pessoas desde pequenininhas, 5 anos, até 70, né, porque a ideia é comemorar, né, todas aquelas pessoas que estão ali vivendo novamente, tiveram uma segunda chance, né, agradecendo suas famílias doadoras, levando esse propósito adiante, né, É então mais do que uma competição, né? é mais do que uma competição, é uma divulgação da causa, né, então eu acho que realmente esse é o propósito maior do Mundial para Transplantados, né. Aqui no Brasil a gente já teve 2 brasileiros para transplantados, que ocorreram na cidade de Curitiba, né, o último foi em 2021. Mas, de lá para cá, a gente não teve mais nenhum brasileiro, né, Hum. estamos tentando reativar, né. Porque quando as pessoas, por exemplo, assim, uma pessoa que está em lista esperando, vê um transplantado com qualidade de vida, com saúde, isso passa esperança para quem tá em lista. Hoje em dia, no nosso país, eu acho que são mais de 60.000 pessoas que aguardam por um órgão, né, e a negativa familiar ainda está muito grande. Então as pessoas ainda não falam muito sobre o tema, né, e não sabem: "Ai, mas como é que eu posso ser doador de órgãos? Aonde é que eu tenho que ir? O que que eu tenho Onde é que eu me inscrevo?". E é muito mais simples do que a gente imagina. Para ser doador de órgãos é só avisar a família da sua vontade de ser doador, mais nada. Ai, existe atualmente a AEDO, né, que é a autorização eletrônica da doação de órgãos, que a pessoa pode fazer em qualquer tabelionato de forma gratuita, mas ainda assim, o que prevalece é a vontade da família. Tá, isso que eu ia te perguntar. Se a pessoa diz que ela é doadora, né, e depois vem a falecer, enfim, e se a família não quer, É a família que é a decide. família que decide. Ela pode ter, eh,
ela pode ter sinalizado no tabelionato, ela pode ter selinho adesivo na carteira, que é doador, mas se a família diz não, é não. Por isso que a gente bate tanto na tecla, né, dessa conversa, Sim. né, porque muitas doações foram negadas, porque na hora da entrevista familiar, depois que a pessoa foi decretada com a morte encefálica, na entrevista familiar perguntam: Vocês vão querer doar os órgãos? Ele era doador ou ela era doadora?" A família diz: "Ah, não sei, a gente nunca conversou sobre isso, então é melhor não." Ao passo que quando a pessoa sinaliza, muito provavelmente a família vai querer cumprir aquele Pois último é. desejo. É isso que é uma coisa É. importante, né, não só, a pessoa, né, ou nós, sinalizarmos que a gente deseja ser doador, Uhum. mas também conversar sobre isso, né. Conversar sobre isso, então, assim, a gente tenta levar o assunto para as escolas, né, para o meio social, para as rodas de amigo, porque às vezes, as pessoas temem falar, É porque desmistificar, né, que é desmistificar. importante. Porque: "Ai, vai falar de morte?" Não. A A gente gente vai tenta morrer, né. a gente tenta ressignificar, falando de doação de órgãos, como falar em possibilidade de vida para alguém ou para alguéns, né, porque uma pessoa pode salvar até 8. Né, então pode doar, por exemplo, eu recebi um pulmão, o outro pulmão foi para uma outra pessoa, então já salvou 2 vidas, né, essa única pessoa. Tu conhece a família do Hum, doador? eh, a gente, assim, a orientação é de que não seja dado nenhuma informação sobre a família doadora. Uhum. Claro que às vezes, assim, como tem internet, rede social, a gente vai. E tu foi? Meu pai foi. E assim, não tem como ter certeza realmente, mas tem sinais muito sólidos de quem seja a família. Tanto é que eu agradeço essa família, né, porque independente de ter sido para mim ou não, doou para alguém, né, mas muito provavelmente tenha sido para mim pela data do ocorrido, pela cidade onde o meu órgão foi captado, foram buscar meu pulmão em Bagé, né, então Ó, viu, tem a ver com o teu sobrenome lá, por isso que eu chamei de Gaudéria, tá é. vendo? Então, assim, tem algumas coisas que me fazem pensar, né, então eu tenho contato com a mãe da possível doadora, né, e agradeço a ela, né, por essa vida nova, né, que eu acredito que tenha sido ela que tenha doado, né. Mas realmente eles não passam informação, porque a orientação atual é essa, Sim. né, salvo, transplante de medula, que me parece que depois de um certo tempo é possível conhecer o doador, Uhum. né. Puxa vida, que história, hein. É. Ah, que medalha, Aham. medalha, né. É. Vamos voltar um pouquinho, assim, para aqui tá aparecendo um TED também que tu deve fazer várias palestras, é isso? Eu dou palestras, assim, contando um pouco da minha história, e nesse evento eram, inclusive o chefe da equipe que me operou, o doutor Camargo, também Maravilhoso participou ele desse mesmo. TED, fui eu e ele e outras pessoas, obviamente. Então eu costumo dar palestras, né, com esse assunto, né, de usar o esporte como uma ferramenta de transformação, de superação, né, e contando a minha história. Tu acredita que o esporte porque tu fala, né, desde os 5 anos tu já fazia atividade física, enfim, né, e tu acredita que o esporte tenha sido importante tanto para o antes do transplante e, né, como também para depois, assim? Eu acredito que sim. O esporte e o balé. Eu comecei aos 5 anos com balé clássico, né. E o balé é uma modalidade, assim, às vezes muito rígida, né, de uma superação extrema, assim, desde pequenininhas, né. E eu até falo isso para a fundadora da escola, onde eu fiz balé, né, que o balé ajudou me preparou para esse momento. Porque no balé, a gente tem que como em qualquer esporte, né, mas eu digo no balé porque foi a minha maior vivência, assim. A gente tem que suportar muito, suportar a dor, procurar estar sempre o melhor possível, né, resistir, suportar e estar sempre com aquela cara de que nada está acontecendo da bailarina, né. E
E o balé me fez muito resiliente, né? Me fez realmente suportar dores físicas e emocionais, porque a gente olha a bailarina, ela parece ser muito suave, muito leve, mas por dentro é uma fortaleza, É. né? A gente tá com dores horríveis, mas é como se nada estivesse acontecendo. Então eu fui moldada muito pelo balé clássico e depois com os outros esportes, obviamente veio disciplina, além da questão de sustentação física mesmo do corpo, fisiológica, vem a questão mental, que o esporte te prepara muito para isso, né? Para para parte da disciplina em si, de se cuidar, de, hã, de se manter, né, então, assim, o esporte, como eu costumo dizer, me moldou, né, e foi fundamental e tem sido fundamental, pra eu superar essas Essa adversidades parte de que vêm surgindo, assim, né, pelo caminho. Aliás, vamos voltar então um pouquinho, assim, que é uma curiosidade, né, quando tu dissesse assim: "Ai, me caiu a ficha", o que que é, como é, e se tu consegue, né, se pode, hã traduzir pra gente, assim, como que é esse cair a O ficha? caiu a ficha foi o seguinte, eu trabalhava numa academia, né, e a academia tinha três andares. O último andar era onde ficavam as esteiras, e eu tinha alunos na parte de baixo da musculação e, em determinada parte do treino, eu dava o aeróbico lá. E eu não conseguia mais subir as escadas. E eu falava: "Ah, vocês vão indo, né, e que depois eu vou e tal". Eu demorava para subir aquelas escadas e quase morria. Então, aí foi o meu bicampeonato em Linda. Málaga, aí foi na Espanha, na segunda medalha de ouro. É, foi muito muito bacana esse momento. Então chegou uma época, porque nós somos avaliados para entrar em transplante, tem vários critérios. Chegou numa época que eu fiquei, assim, meio que no limbo. Eu não estava nem tão ruim para transplantar, mas também não estava bem para continuar minha vida. E eu comecei a torcer para piorar, para poder entrar em lista, porque eu queria transplantar, né. E foi o que aconteceu. Então eu entrei, eu cumpri todos os critérios, né, que são vários testes, entrei em lista e esperei por 5 meses. É um tempo relativamente curto, mas durante esses 5 meses eu consegui piorar mais ainda, né. Então, como o transplante ele é realizado também, por ordem de gravidade, eu transplantei antes, por exemplo, do que pessoas que estavam antes de mim, né, esperando há 2 anos, por exemplo. Mas é que eu piorei muito também. E claro, e chegou um órgão que foi compatível comigo, né, que no caso do pulmão, compatibilidade sanguínea, compatibilidade imunológica, tamanho da caixa torácica, não adianta vir um pulmãozão desse tamanho se não cabe em mim, aí chamam uma outra pessoa de outra altura, né. Então é uma loteria realmente. E os medos? Eu não tinha, eu não tinha medo nenhum. Por quê? Como essa minha doença evoluiu, e eu estava muito, muito mal, eu realmente estava indo, né. O transplante era a minha única chance. Então quando chegou a hora eu fui feliz da vida, porque pior do que aquilo, né, eu já estava morrendo, eu ia morrer de qualquer forma, né. Então eu não tinha medo nenhum do transplante, porque o transplante ele significava a minha segunda chance de viver. Né. Então, assim, eu entendo as pessoas que ainda têm medo do transplante, porque elas estão relativamente bem, elas conseguem ter uma qualidade de vida, conseguem trabalhar, cansam, enfim, tudo. Tanto é que o doutor Camargo, uma vez, ele me disse numa consulta, ele disse assim: "Olha, Liege, a gente coloca em lista aquela pessoa que geralmente vai ter 2 anos de vida, né, porque o transplante é a última cartada". A gente não coloca o daí fala assim: "Ah, aliás, tu foi diagnosticado em 2003, por que já não te colocaram em lista em 2003?" Porque eu estava bem, entre aspas. Eu conseguia trabalhar, cansava, naquela época não, mas depois Sim. cansava, cansava, mas conseguia fazer algumas coisas. Na medida em que
tu tá te encaminhando para a partida, é a tua tábua de salvação, é o transplante. Então, eu não tinha medo nenhum, até porque enquanto eu estava esperando, eu estava me preparando muito para isso, né, para para que fosse dar tudo certo, eu ia ser chamada e de primeira, né, ia ter a cirurgia, porque às vezes chamam a gente e quando captam um órgão, diz: "Ah, não, o órgão não tá bom". Aí a pessoa volta para casa. Tem gente que é chamado 4, 5 vezes para o transplante e infelizmente o órgão não tá bom, né. Então, eu tive uma grande sorte realmente. E tento honrar essa família, né, essa doação, cuidando do meu órgão transplantado, que eu costumo falar que é o mínimo que a gente pode fazer, que é se cuidar, né. Quantas pessoas estão aí esperando por um órgão, né, e a gente teve essa bênção, É um então privilégio, é um né. privilégio, E o realmente. doutor Camargo é muito humano, né. Sim, ele é muito ele se faz muito próximo, assim, do É, paciente, né, entende muito e ele é um ícone, assim, né, sim. pra Tu também. não, eu não. E a tua família? Então, eu me mantinha forte muito por causa da minha família, né, porque eu moro com a minha mãe, na época eu morava com o pai, que hoje é falecido, porque, assim, eles faziam tudo que podiam, né, e mais do que aquilo eles não podiam fazer, né, então eu não me permitia, assim, esmorecer e mostrar tristeza, fraqueza, porque eles iam ficar muito mais preocupados sem poder fazer nada. Tu é filha única? Não, eu sou a mais velha de 3. Ah, E eles foram fundamentais, mas é obviamente que eu via que eles estavam bem assustados, né. Mas eu tentava me manter forte por causa deles também, né, para não deixá-los mais desesperados ainda, né, ao me verem ali, porque realmente eu definhei, né, eu fiquei, no estágio final, a gente teve que alugar um concentrador de oxigênio de 10 litros, né, que é grande, assim, e o extensor que eu colocava o catéter e um extensor que me permitia ir até o banheiro tomar banho. Eu usava a capacidade máxima do aparelho e ainda assim me cansava muito. Então realmente estava bem complicada, assim, a minha situação, sabe. e pelo jeito é uma pessoa bastante independente, assim, né, pelo que tu fala, tal, e tu conseguia fazer essa administração Sim, toda do teu jeito, contigo tentando sim, defender o o mínimo, mínimo, né. dependia o máximo do teu pulmão Do externo, é, né. é. Claro, assim, a mãe me levava às refeições no quarto, por exemplo, para, né, para me auxiliar, né, porque realmente para eu me deslocar era muito complicado. Quando eu estava terminando educação física, no meu estágio final, eu fui de cadeira de rodas, por exemplo, né. Eu consegui uma cadeira de rodas motorizada, emprestada, e eu precisava terminar aquele estágio para me formar, então eu ia com o concentrador no colo, com a cadeirinha de rodas, E tu dava aula? dava aula para as criancinhas de 4 anos. E eles, assim, ó, e eles ficavam encantados: "Pra que é isso?" Do nariz, né. "Prof, pra que é isso?" "Ah", e aí queriam andar na cadeira de rodas, porque era motorizada, né. "Ai, deixa Sim, eu andar no carrinho". Então a criança, assim, te dá muita força, porque eles são muito puros, né. Então, ao passo que algumas pessoas se me viam de um concentrador, se assustavam: "Ai, o que que ela tem? Será que", né. As crianças não, as crianças eram curiosas, né. Claro que eu tive ajuda, teve um outro colega que, né, ajudava a dar as aulas, mas eu que planejava todas as atividades com os pequenos, né. Era uma turminha, assim, acho que de uns 20, né, correndo para lá e que para cá. legal, né, eles deviam perguntar tudo, querer Queria experimentar e que experimentar e experiência de vida para eles, né, também, sim, exatamente. pra E que aí a menos gente já vai preconceito. exatamente, assim, a gente já vai trabalhando que é uma pessoa diferente, né, que está convivendo ali com eles, que tem alguma questão de saúde, mas que eles respeitam, Sim. que eles perguntam, né, que eles acolhem, daí no final do estágio fizeram desenhinhos, me desenharam com catéter de oxigênio, né, então foi uma experiência, foi difícil, mas foi muito gratificante também. Nossa, sensacional. Hã, a voz embarga, né. Ah. Fala um pouquinho para nós do semestre TX, o que que significa isso? Então, depois que eu me formei,
eu vi, assim, o quanto que a educação física, o esporte, o movimento fez bem para mim, né. Eu falei: "Não, eu como profissional da educação física tenho que passar isso adiante. Tenho que falar para os transplantados que eles se cuidem, que eles tenham saúde". Então eu falei: "Ai, vou fundar ou, né, vou inventar um movimento". E aí eu batizei de Se Mexe TX. Se mexe, né, porque se movimente, se mexa mesmo, e TX porque é a sigla do transplante, né. TX pulmonar, TX renal, TX cardíaco. TX é a sigla pra de Transplante, transplante. é. Tá, independente. Aí, eu lembro que na pandemia, todo mundo em casa, né, eu comecei a treinar em casa e uma conhecida me disse: "Ai, por que que tu não direciona esses por que que tu não grava os teus treinos e direciona para os transplantados?". Eu falei: "Boa". Então todos os dias, de manhã, eu gravava os meus treinos e direcionava para esse público. "Ó, você que é transplantado de pulmão, que geralmente, né, tem uma postura mais assim, bom, enfim. Nasceu então esse canal do YouTube. Do canal surgiram dúvidas sobre os exercícios, eu abri um canal de WhatsApp, depois um Instagram, e assim foi indo, né. E aqui em Porto Alegre tem uma casa que se chama Casa Madriana, que ela é vinculada à Santa Casa, e ela recebe hóspedes de fora do estado que vêm para tratamento ou que vêm para esperar transplante. E dentre os hóspedes tem crianças, né. E aí eu pensei: "Olha, eu vou fazer o Se Mexe TX Kids na Santa Casa". Legal. Então eu contratei um prof, e ele vai lá uma vez por semana, atualmente vai ser uma profa, Uhum. dar exercícios para essas crianças que estão esperando transplante ou que já fizeram transplante e estão em tratamento. Porque, assim, são crianças que já deixaram o seu estado, deixaram os seus amiguinhos, deixaram sua casa, né, se para um adulto é difícil, né, pra criança mais ainda, né. Então eu tento oportunizar também esse momento para as crianças e já incutir essa mentalidade da importância dos exercícios para eles desde pequenininho, né. Então, eu pude ir num programa para arrecadar, verba para eles, né, Depois tu estivesse agora no programa do do Luciano Luciano Huck, isso. né, E no foi legal, deu Domingão. resultado Sim, bacana, não, a você gente não conseguiu a nossa meta, né, a gente foi no The Wall, né, mas conseguimos alguma coisa para o Se Mexe TX, que é a verba da qual eu tiro para fazer os uniformezinhos para as como é que você crianças. faz doação, aproveitando então já Ah, e tem através do Pix, ali no Instagram do Se Mexe TX, tem na bio, né, o Pix, que é o e-mail, que é o meu e-mail, onde as pessoas podem fazer a doação para o Se Mexe TX Kids, né, e para o Se Mexe TX de forma quando geral, quiser, segue valendo. quando quiser. Pode dizer o teu e-mail então do É, Pix. liegepg7799@gmail.com, Ó, tá vendo? né. Então a gente vai, né, ficar muito agradecido com qualquer doação, porque as crianças elas merecem, né, então eu faço, por exemplo, agora na Páscoa, já estou organizando os kitzinhos de Páscoa para elas, né. Então essas coisas que são pequenas, mas na infância marcam, Nossa, né. muito. Então, e assim surgiu o Se Mexe TX, né, então tem camiseta do Se Mexe TX também, quem quiser comprar a camiseta, também, a verba vai para o projeto, Fazer né. uma ação aqui no Shopping Total. Vamos, vamos, aí a Legal. camiseta tem o nome do projeto, aí tem Doe Órgãos, que é para poder, né, passar, então divulgar a causa também. Então, assim, as pessoas, me dão esse retorno positivo: "Olha, Eliade, comecei a me exercitar, a minha equipe está me dando parabéns, porque meus exames melhoraram, né, meu colesterol melhorou, e eu estou mais animado, meu sono está melhor". Então é um presente para mim cada transplantado que se diz melhor de saúde, porque se movimentou, né. É claro que a gente tem essa ideia de que os exercícios são importantes para a população como um todo, né, todo mundo deveria se exercitar, né, mas para os transplantados,
particularmente falando, né, a gente tem essa vida de medicação muito forte e de uma rotina muito difícil de exames e de consultas. Então, saber que um transplantado está bem, né, com uma qualidade de vida boa, me deixa muito contente. Que legal. Em termos de alimentação também, tu tem que ter cuidados especiais, assim, Tem, como que tem. A gente recebe orientação de álcool, né, não ingerir álcool, e alimentos crus, sobretudo carne crua. Eu lembro que antes do transplante eu estava começando a gostar de sashimi. Estava começando a gostar, assim, né, que eu comia já o sushi, daí assim, ó, testa isso, né, prova o sashimi. Aí tá, a mulher, comecei a gostar, me apaixonei por sashimi, tá, transplantei, não pode mais. Eu, tá bom. Mas como eu costumo dizer, bom, a gente tá no lucro, né, o que que é não claro. comer um sashimi, né, perante a vida. Mas assim, a gente tem, assim, sobretudo no primeiro ano pós-transplante, quando a medicação ela tá muito alta, e a gente tá mais imunossuprimido, então eles orientam assim, ó, não come na rua, em lugar que tu não sabe da higiene, salada, né, tem que ser muito bem lavada, água filtrada. Eu lembro que uma vez eu estava bebendo um refrigerante, e estava bebendo refrigerante e lá pelas tantas me bateu uma neura, vamos dizer assim. Esse gelo que tá aqui, será que é Da da torneira, da torneira? onde E agora? Mas claro que depois que passam os anos, a gente já vai se acostumando com o que pode, com o que não pode, mas no início é isso, parece que a gente tá numa redoma, né. Não, evita ir em lugar muito cheio, tipo shows, um cinema com a sessão lotada, como a Covid, por pois é, exemplo. tu chegou como é que tu viveu no Covid, Fiquei assim, a apavorada. relação tu não teve Covid, obviamente, Eu tive teve uns 2 anos depois do boom, né, e vacinada e tudo, enfim, né. Mas eu fiquei apavorada, porque era a questão, né, pulmonar, né, eu com um único pulmão só, eu falei: "Meu Deus, se eu pego eu morro". Mas como eu peguei, eu já tinha várias doses, né, eu acho que atenuou. sim. Mas eu não saía pra nada, aqueles 3, 4 meses, pra nada. E todos aqueles cuidados, né, eh, passar álcool nos alimentos do super, e máscara, e enfim, tudo que a Sim, gente todos todo os mundo passou. resguardos, né, É, que tinha que fazer, mas tu mais por conta mas pela até imunossupressão. é, Tanto é que quando vieram as vacinas, né, a gente foi prioridade, né, sim. imunossuprimidos, né, e tal, por conta disso também, né. Mas no mais, vida normal, né, a gente tem esses cuidados, né, de alimentação, de higiene, em relação ao clima também, por exemplo, né, quando tá muito frio, e o meu treino, por exemplo, é ao ar livre, é na pista, né, eu não vou treinar, eu faço uma esteira, né, não vou correr o risco de pegar alguma coisa, né, Sim. então a gente vai tendo essa ponderação, né. Às vezes eu vejo os atletas, né, do projeto lá no clube, que treinam com chuva, com sol, com neve, e é a vida do atleta. Mas eu tenho que saber que eu sou uma atleta transplantada, né, então não é mimimi eu não treinar, assim, é um Sim, resguardo, né. claro. Ah, que linda a tua história, hein. Valeu. Vitoriosa. Deixa eu ver uma coisa que eu queria te perguntar, quais são os teus desafios, assim, o que que tu pensa daqui para frente, com teus projetos, o Se Mexe TX é uma coisa que tu É. mira que vai crescer bastante? Meu projeto próximo agora é o próximo mundial, né, na Alemanha, em agosto, Pois é, que dia mesmo? de 17 a 24 de agosto, Tá na todo mundo aqui, ó. torçam por mim, numa cidade chamada Dresden, então vai ser o meu 5º mundial, espero voltar com alguma medalhinha, né. Vou treinar para isso. E divulgar mais o Semestre TX, né, e que mais pessoas conheçam, mais transplantados se exercitem. Eu estou para iniciar um curso, agora, uma nova especialização, que é para treinamento físico para populações especiais, e tento também tentar inserir o público transplantado
né? Porque a gente ouve muito falar, exercício para hipertenso, exercício para diabético, exercício, né? Não se vê muita coisa Agora, mesmo, para né? Não vem para transplantado, transplantado. eu mesmo na faculdade nunca tive nada, né? E eu queria poder incluir no mundo acadêmico também esse assunto. Isso é legal porque também vai ajudar, inclusive aquilo que a gente estava falando antes, as famílias ficarem mais abertas aos transplantes Exatamente. e a nós, né, as pessoas, de modo geral. De modo Não só geral. para quem recebe, mas também acaba estimulando, né? Porque tu começar a ver, por exemplo, que uma pessoa que é transplantada, né, que tá com risco de vida, Uhum. recebe um transplante e tu contribuiu Claro. para essa vida dessa pessoa, puxa vida, Nossa, por isso que eu digo que é ressignificar a partida, né? As famílias que doam, elas também são muito gratas, né? Porque elas veem o quanto de vida que elas puderam dar para alguém. ela é tão, acho que a família é tão doadora quanto o próprio doador, né? Sim, Me parece, assim. sim. Porque, então, e realmente tem muito essa vontade da família doadora querer conhecer, né? Mas realmente, uma época podia, mas de um tempo para cá não se pode mais. Mas todas as famílias que doaram, assim, elas falam com essa sensibilidade, com esse amor, né, de que o filho, a filha, enfim, o ente que partiu, né, tá sendo lembrado, né, cumpriu a sua parte aqui na Terra, né, então, assim, é muito bonito de ver também. A gente é muito grato às famílias doadoras, porque tem uma frase, um pensamento que, assim, que o transplante é o único procedimento médico que só acontece se tiver a solidariedade da sociedade. Pode ter o hospital de maior estrutura, os medicamentos mais avançados, se ninguém doar, não tem transplante, né, então e é isso, assim, é um ato de amor, assim, onde a gente vê que todas as diferenças, assim, caem por terra, porque quando a gente vai receber um órgão, a gente não pensa: "Ai, quem me doou era de partido A, B, era do time A, C, era da cor XY". Não, eu recebi É minha vida. vida, Eu recebi uma vida de uma pessoa, de uma família que quis doar. Não, então, assim, as diferenças, olha, elas que a gente vê como às vezes as pessoas brigam por nada, né? A vida importa tanto, né? E é isso que a gente tenta passar adiante. tá? Liege, vamos fazer algumas coisas em relação ao CIMED? Vamos sim. Vamos fazer umas ações, sim. Porque eu acho que isso é super importante para as pessoas, para as crianças que tu falou e para a comunidade de um modo geral, né? E aqui no shopping, por exemplo, a gente tem sempre ações nesse sentido e recebe muita gente. Então, eu acho que é muito importante isso, né? De novo, para tu poder angariar, obviamente, né? Ter o sustento do CIMED, que é uma fundação fundamental, assim, e também para ir desmistificando as coisas na sociedade, mostrando né? para as pessoas, E abrindo isso, né? Então, já agradeço super. a possibilidade. Muito obrigada. Eu que te agradeço e olha só, dava para continuar aqui, mas eu confesso que eu tô engasgada, né? Deu para perceber, né? Ai, muito Então tá, vamos ficar obrigada. torcendo aqui Certo. pro teu agosto, pra tua medalha. Tomara. Tomara, vamos lá. Isso aí. Avisa antes que a gente Pode vai deixar, fazer aqui pode uma deixar. torcida organizada, Aham. tá bom? Então, Totalks aqui com a maravilhosa Liege, que Obrigada. trouxe para nós um presentão que é a vida. Obrigada.